Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então, vim aqui fazer o vídeo sobre confecção de jogos pedagógicos, que foi o que venceu lá na enquete que eu fiz. Já gostaria de agradecer a todos que participaram. Continuem participando, tá? Bom, então eu quero começar com uma dica. Eu vou dar uma dica para vocês. Guardem todas as tampinhas de garrafa PET que vocês utilizam. Porque muitas vezes a gente acaba jogando no lixo e não sabe que isso pode ter uma grande utilidade na hora de ensinar. Agora, como nós estamos em casa ajudando as crianças, por exemplo, nas operações de matemática lá, continhas de mais e de menos. Você pega ali as tampinhas e pede para a criança estar contando, tanto para ela somar quanto para ela diminuir, fica bem fácil, tá bom? E eu também, com as tampinhas, eu vou fazer vários joguinhos aqui. Então, eu vou começar por um joguinho de memória. Ó, aqui o número 3 e a quantidade 3. Eu fiz aqui bolinhas, coisas bem simples mesmo, só para estar mostrando para vocês. Então, o que eu fiz? Eu desenhei as tampinhas aqui, o formato delas, e desenhei a quantidade e os números dentro. Aí eu recortei e só encaixei aqui dentro. Só encaixei o papel aqui dentro, é bem facinho mesmo. Aí como que é esse jogo da memória? Precisa de duas crianças, duas pessoas ou mais. Cada uma vai jogar uma vez. Vai virar duas tampinhas. Por exemplo, aqui ó, eu virei o número 3, então eu tenho que virar a próxima. E se for a quantidade correspondente, eu fiz um ponto. E vai indo assim. Aí, por exemplo, aqui eu virei o 3 e virei nada. Então, eu não ganhei, eu devolvo no mesmo lugar ali, então vou estar trabalhando memória, concentração e números e quantidades nesse caso, mas podem estar fazendo com letras, imagens, o que vocês quiserem. Aí, eu peguei aqui e separei também mais o material que eu fiz. Para confeccionar esse material, eu utilizei folha sulfite, lápis de cor, papel bobina, que ele é bem firme, eu utilizei para colocar atrás e ficar um joguinho mais, que dure mais, né? Que fique mais firminho, que não dobre com tanta facilidade. E colei o papel contact aqui para plastificar, para não sujar, para ele durar mais mesmo. Então, aqui eu posso trabalhar números, quantidades e cores, e percepção visual também. No caso da criança não saber os números, você pode estar trabalhando somente a percepção visual, porque aqui tem várias tampinhas de várias cores. Aí você vai pedir para ela pegar a cor correspondente aqui e colocar a tampinha. Aí, como eu não tinha tampinha amarela, o que eu fiz? Eu separei pedacinhos de EVA. Eu sempre tenho pedacinhos de EVA aqui que eu trabalho, então fica mais fácil para eu poder trabalhar. Aí aqui, esse daqui eu fiz até o 5, mas vocês podem estar fazendo até o número que vocês queiram. Querem fazer até o 10, podem fazer. Pode fazer mais também, se quiser. Esse aqui também é percepção visual, quantidade e cores. Aqui eu desenhei o copinho. Então, vocês podem estar utilizando copinhos descartáveis para fazer essa. Aí, você pode pedir para a criança pegar, por exemplo, aqui a tampinha verde e colocar dentro do copinho. Se for copo descartável é melhor, porque de vidro já é meio perigoso, aí você tem que cuidar a criança para ela não derrubar, quebrar e acabar se machucando. Aqui eu utilizei rolinhos de papel higiênico, então coisas bem simples que vocês têm em casa. Eu encapei o meu aqui para ficar mais bonitinho, mas se vocês não quiserem ou não tiverem como encapar, pode estar utilizando só ele mesmo. O que eu fiz? Eu forrei ele embaixo aqui para poder trabalhar com coisas dentro. Aqui é o número 1. Aí eu peço para a criança colocar aqui a quantidade. Pode ser as tampinhas mesmo, ó, como a tampinha tem bastante utilidade. Aqui, ó, é o número 3. Então, peço para a criança colocar 3 tampinhas aqui dentro, tá? E eu fiz uma reutilização de material aqui nesse caso, porque eu coloquei aqui do outro lado a vogal A, que eu queria trabalhar as vogais e utilizar o mesmo material. Então, aqui a vogal A, o que eu fiz? Eu fui lá e imprimi, mas vocês podem estar confeccionando também, escrevendo. Aí eu selecionei um
uma parte lá na internet que tinha a figura para a criança associar com a letra inicial, a figura, a letra maiúscula cursiva e minúscula cursiva. Aí o que eu vou pedir para a criança fazer? Ah, acha lá qual que é o A. Aqui tem as outras, ó. E, I, O e U. Ó, eu também plastifiquei e colei a bobina atrás para durar mais. E aqui nesse caso, eu mesma pintei. E vocês podem estar pedindo para a criança pintar, que eles gostam bastante. Aí aqui a vogal A, o que você vai fazer? Vai pedir para a criança colocar aqui dentro, ó. E ela já vai associando a vogal com a figura e a letra maiúscula e minúscula cursiva, para ela entender que isso também são vogais A, tá bom? A mesma coisa aqui, ó, eu reaproveitei a do número 3 e fiz a vogal I. Aí vai pedir para ela colocar lá a vogal I, beleza? Aí eu fiz mais um joguinho de memória. Só que nesse caso, eu peguei da internet, peguei figuras prontas, mas vocês, como eu falei, pode pedir para a criança estar confeccionando, porque elas gostam de fazer. Elas vão se sentir importante que elas mesmas vão estar fazendo o joguinho. Então, aqui, por exemplo, o 10 tem a quantidade ali, né? Pode estar fazendo um joguinho de memória, trabalhando quantidade. Nesse caso, eu fiz para eu trabalhar maior e menor. Aí, o que eu fiz? Eu desenhei aqui a boca do jacaré. Eu fiz com EVA e os dentinhos com folha sulfite. Mas pode fazer com EVA mesmo, que ele fica até mais firminho. Então, eu peguei e fiz aqui, para você explicar para a criança, fica bem fácil e bem simples dela entender. Você vai explicar o seguinte, que o jacaré, ele é um animal muito guloso, então a boca dele sempre vai abrir para a quantidade maior, para os números maiores. Vai ficar bem fácil dela entender. Aqui, por exemplo, eu vou pegar o 10 e o 4. Aí eu vou pedir para a criança qual que é o maior. Ela vai dizer, é o 10. O 10 é maior que o 4. Então, você vai colocar a boca do jacaré aberta no 10, porque é maior. Aí, o outro é o menor, certo? Também separei aqui algumas imagens coloridas também, mas podem estar fazendo, como eu falei, imprimir lá para colorir e pedir para a criança colorir. Aqui, esse aqui é um macaquinho. Então, você vai pegar, isso aqui é percepção visual e também as palavrinhas para a criança que está em fase de alfabetização. Você vai pegar lá e vai pedir para a criança, o que é esse aqui? Que figura é essa? Ah, é um macaco. Então, você vai pegar as letras e vai formar a palavrinha macaco. Aqui no caso, eu separei várias letrinhas. Tem que ter várias vogais, várias consoantes da mesma, porque muitas vezes uma palavra tem mais do que uma letra, lá a mesma letra mais do que uma vez. Por exemplo, no caso de elefante, aqui ó, elefante tem 2 E, 3 E, né? Elefante, 3 letras E, vogais E. Aí você vai pedir para a criança, o que você pode estar fazendo também? Eu não fiz porque eu não tinha, você pode colar numa caixinha de fósforo e pegar e daí colocar as letrinhas separadas dentro, as letras que vai na palavrinha misturada, só para a criança organizar também, que fica bem legal. Bom, pessoal, então essas foram algumas atividades que eu separei para vocês nesse vídeo. Posso estar fazendo mais vídeo assim, se vocês gostarem, posso estar fazendo mais vídeos nesse sentido. Se ficou alguma dúvida em relação às imagens, como confeccionar, vocês podem estar me enviando que eu posso responder para vocês, tá? Continuem curtindo e compartilhando e vamos nos ajudar, tá? Aí com as crianças nessa quarentena. Um abração a todos e fiquem com Deus.